Você sabia que prótese de silicone não dura para sempre? Eu sou o Dr. Marco Paulo Rios, cirurgião plástico, especialista em contorno corporal, e nesse vídeo eu vou te explicar os motivos que a gente precisa saber para a realização de uma troca do implante mamário. Quando você opta por uma cirurgia de aumento das mamas com a utilização do implante de silicone, é importante que no pré-operatório você saiba as características desse implante, o tamanho desse implante, como ele vai ficar no seu corpo. E além disso, entender que é um resultado que não dura para sempre e que muito provavelmente você vai ter que trocar esse implante em alguma etapa da sua vida. Então na consulta eu vou te orientar muito sobre quais são as causas e motivos que fazem a gente trocar o seu implante. O primeiro motivo e o mais comum é relacionado às questões estéticas. Ou seja, quando você coloca um implante e reposiciona suas mamas e ganha volume, a gente tem que entender que depois de um período, esse resultado vai mudando. Então, naturalmente, o relógio biológico da vida, a gente faz com que essa pele fique mais flácida e a mama volte a ficar mais flácida e com isso, tendo como consequência a queda das mamas. Então as alterações estéticas fazem com que você deseje mudar a sua mama e resgatar aquele resultado que a gente teve na primeira cirurgia. Ou seja, a gente consegue aumentar, diminuir, reposicionar a sua mama, então modificar algumas queixas que você tem, te dando novos resultados e que também vão durar muito tempo, prolongando esse efeito da prótese no seu corpo. E o outro motivo que está relacionado às complicações. Isso é menos frequente, mas você tem que entender que existe e que ocorre em torno de 1 a 5% dos casos. Em situações em que a gente observa algum tipo de complicação com esse implante, há necessidade, na maioria das vezes, a retirada ou até mesmo a retirada com a troca desse implante. E quais são as causas mais comuns? Contratura capsular, ou seja, por algum motivo, a cápsula que é formada ao redor da sua prótese faz uma compressão desse implante, deixando a sua mão mais dura ou até mesmo mudando o formato dela. Infecções, então algum tipo de bactéria do seu organismo pode aderir ao implante, gerando quadros de infecção de repetição, que é o famoso biofilme. Isso sim demanda uma necessidade de retirada do implante. Uma ruptura do implante que vai necessitar sim de uma troca desse material para um material novo e íntegro. Uma rotação do implante, ou seja, quando a gente coloca o implante no seu corpo, ele pode, em algumas situações, mudar a posição. Nessas situações, a gente também tem que abrir a loja, ajustar o tamanho dessa loja e realizar a troca do implante por um material novo que corre menos riscos de ter novas complicações. Esses são os dois principais motivos que fazem com que a gente tenha que trocar o seu implante. A estética ou algum tipo de complicação que possa vir a ocorrer com a sua cirurgia. Mas você tem que entender que em algumas situações em que você não tem uma alteração estética e que você não tem uma alteração funcional, ou seja, nenhum tipo de complicação, a gente tem que entender que é um material que envelhece. E por ser um material que envelhece, ele também pode apresentar algum tipo de complicação, algum tipo de piora da qualidade desse resultado e demandando a necessidade dessa troca. E mesmo que você esteja satisfeita com a estética e não tenha tido nenhum tipo de complicação nesse período, eu oriento que é prudente uma troca a cada 12, 15 anos, porque é um material que envelhece e isso aumenta sim a chance de ter algum tipo de problema. Ou seja, a cada 12, 15 anos a gente orienta uma nova cirurgia para a gente trocar o implante por um material mais atual e mais resistente. Se você tem alguma dúvida sobre os implantes mamários ou sobre a cirurgia das mamas, inscreva-se no canal do YouTube, que lá você vai conseguir acompanhar todas essas questões. E se você quer seguir a nossa rotina diária de cirurgia plástica, acompanhe a gente no Instagram.